eu estou deixando o microfone na mesa, indo lá pro outro lado e na gravação não vai sair nada. É ruim que eu vou ficar aula de coleira, né? Mas tá bom que ela dá ainda até o meio do quadro. Eu não fico tão confuso não, consigo explicar. Né? Fica engraçado, né? Desse jeito. Não é? Com Bluetooth, né? Eu vou ficar chique assim depois. Espera um pouquinho só, tá? Então... eu estava falando então que quando a gente toca no assunto estética, a gente começa a se deparar com questões do tipo, analisar o que é belo normalmente é um alvo de quem estuda estética, tá? E a gente vai sempre se deparar com questões do tipo, o que é bonito para mim não é bonito para você. Isso é questão de gosto. Eu particularmente tenho pavor desse partido de análise, porque quando você tende a analisar as coisas de forma técnica e profissional, você precisa ter parâmetros também técnicos que vão te dar objetivos e resultados de margem profissional. Então, a gente precisa se basear em parâmetros que tenham um pouco mais de embasamento para entender esses princípios. E aí, quando a gente fala disto, e a gente está com a intenção de atingir parâmetros e objetivos, a gente tem que procurar quem foi que já estudou isso. E, especialmente no início do século passado, a partir especialmente também da escola da forma, Bauhaus, escola de Ulm, isso mais ou menos modernismo, o ser humano estava passando por um momento social, cultural, econômico, de grande mudança no mundo inteiro. Vocês sabem qual que eram os movimentos que aconteciam no iníciozinho do século passado? 1910, 1914. Hã? Primeira Guerra Mundial. Gente, revolução no mundo inteiro. Quem que era normalmente o estopim dessas guerras? Alemanha, gente. Alemanha, eles que eram os implicantes desse momento. Sabe o que isso quer dizer? Eles estavam ansiosos por revoluções, por mudanças, por uma maneira diferente de entender o mundo. E isso provocava os filósofos, os estudiosos, os artistas principalmente. Então, nesse momento, se buscava, especialmente na Europa, uma nova maneira de compreender a análise do mundo, que não fosse aquela coisa básica que os egípcios faziam, que era muita matemática para descobrir as coisas que eram agradáveis, ou os gregos que estudaram proporção, que a gente vai falar disso daqui a pouco também, e que não é menos importante do que tudo que eu vou falar, aliás é também um dos princípios, mas a proporção sozinha, ela não explica o todo da composição visual e dos partidos que alguém pode adotar para atingir um resultado plástico. E os estudiosos da área de Gestalt foram as pessoas que foram mais longe na análise desse tipo de princípio. Obviamente que eles analisaram de maneira um pouco mais subjetiva, e a Gestalt, num primeiro momento, ele não é uma corrente de raciocínio que tem a ver com plástica, com estética ou com área visual. Gestalt vem da psicologia, tem o desenrolar que eu nem saberia explicar muito bem, que não é minha área, mas a Gestalt do objeto ou do espaço, ou como alguns autores defendem, o psychological environment, ele explica muitas relações que o espaço e suas composições têm, que vão afetar a percepção humana e vão estimular o ser humano para fazer com que algumas percepções sejam mais ou menos agradáveis umas que as outras. E sempre é interessante a gente entender que a maioria desses conceitos
eles têm a ver com o contexto. Uma composição só pode ser analisada quando existe um contexto onde algo é analisado. Eu passo por um problema sério na minha carreira profissional e eu acho que todo profissional da área que é envolvido com a área visual passa. O pessoal liga no meu escritório querendo uma dica. Eu tenho uma dica. Queria saber, eu vou trocar a parede do meu quarto, eu queria pintar ela de uma cor. Você acha que vai ficar bom se eu botar turquesa no meu quarto? Eu fico louco quando a pessoa liga para me perguntar isso. Mas fico louco não é porque eu não quero ajudar, não. Eu fico louco porque eu não faço ideia do que tem no quarto dela. Eu não sei o que tem no piso, nas paredes, no teto. Eu não sei como é o resto da casa. Eu não sei como é a personalidade da pessoa. Eu não sei o que ela vê quando ela abre a janela. Existe um contexto para ser analisado. E normalmente os estudiosos de Gestalt, eles colocam as coisas dentro de um determinado contexto. Eles defendem que, normalmente, a leitura é feita do todo para as partes. E eles entendem que uma forma vai ser agradável e vai ter unidade e vai atingir harmonia quando existe um equilíbrio entre as partes e o todo. E esse contexto é harmônico. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável para vocês. Um exemplo. Deixa eu ver alguém aqui. Como é que é teu nome mesmo? Gabriel. Vamos fazer uma combinação fora de contexto. O Gabriel tem um formato de nariz que tem uma plástica bem masculina, por conta da forma e do tamanho. E que no rosto dele, provavelmente pela maior parte das moças, vai ser lido como uma coisa agradável, porque tem esse caráter masculino. E eu acredito que, pelo menos para os outros homens, não vai ser desagradável olhar para o rosto dele, porque existe uma lógica facial que tem a ver com o formato da nariz dele. Mas se eu pegasse o rosto do Gabriel, deixa eu ver uma menina bem pequenininha, e colocasse o nariz do Gabriel no rosto da Rayane, mostra o rosto da Rayane, que é uma menina delicadinha, de proporções pequenas, com um formato bem feminino de rosto, ela sabia que eu ia usar ela, né? Eu já te persigo desde o design. Ia ficar estranho, né, gente? Porque é uma forma que não dialoga com as partes. O todo não interage com as partes do rosto se eu fizer uma colocação como essa. Ao passo que se eu pegasse também o cabelo da Rayane e botasse no Gabriel, ia ficar uma coisa esquisita. Vamos deixar nos braços da Rayane e no Gabriel. Ia virar uma alienígena, né? Porque o todo não está dialogando com as partes. E olha a situação em que eu fico. Quando a pessoa me pergunta se trocar a cor da parede ou se botar tal móvel na minha casa vai ficar bom. Eu não conheço o todo para saber se essa parte está fazendo parte de um conjunto de interações harmoniosas. Como eu vou dar a solução para ele? Vamos dar um outro exemplo? Vamos pegar aqui, ó, essas canetas. E digamos que elas façam parte de um conjunto e vamos fazer uma análise. Se alguém me pergunta se uma caneta dessa, ele me dá uma caneta dessa só e pergunta, essa caneta é bonita? Olha, o profissional de design de produto, ele é um cara preparado para ver as partes do todo que é uma caneta, né? Mas eu, enquanto arquiteto, eu imagino outra profissão, um designer de interiores, que digamos que ele vai usar essa caneta num painel decorativo, sei lá, de arte, seja lá o que for. E eu quero saber se isso aqui é bonito, se essa caneta é bonita. Eu acho difícil não responder se eu coloco só essa caneta e faço essa pergunta. Agora, quando eu coloco ela nesse contexto, onde existem características que são semelhantes ou que dialogam entre essas partes desse todo, desse conjunto, eu posso emitir juízo de valor. Porque eu conheço esse conjunto e eu sei se existe uma harmonia entre elas. Eu posso dizer seguramente, do meu ponto de vista, que é bonita essa caneta nesse conjunto. Agora, talvez, se eu olhar essa caneta aqui, nesse outro contexto aqui,
Eu, o Raul propriamente, particularmente, responderia que essa caneta é feia, porque eu estou analisando ela no contexto desse conjunto. E ela não ficou adequada para essa composição. Eu faria uma composição muito melhor só com esses elementos. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Quando existe um equilíbrio do todo entre as partes e você atinge um resultado maior, que tem valor plástico, os autores defendem que a gente atinge o estado de harmonia. Alguns autores vão falar de maneira diferente, vão explicar diferente, mas a maioria deles chega no mesmo resultado. E também usa outro termo, unidade. Eu até gosto mais de usar unidade do que harmonia, mas eu uso aqui nas aulas a harmonia porque ele é um termo de maior afinidade com as pessoas que ainda não estão iniciadas em composição plástica. Então você capta a ideia mais rápido. Está entendido até aqui, gente? Até no quesito harmonia? E quando a gente começa a fazer análise visual, os autores eles lidam, gente, da maneira mais subjetiva possível, porque artes, plástica, composição visual, design, são assuntos subjetivos pra caramba. E são hiper densos. Para vocês terem uma noção, tem bolinhas dessas aqui com conceitos aqui, que eu vou resumir aqui em uma frase, que eu acho, inclusive, uma simplificação grosseira, mas eu não posso, o que eu vou fazer? Eu tenho uma carga horária curta, e eu tenho que fazer vocês entenderem pelo menos o mínimo da questão estética aplicada aos espaços. Mas tem bolinha dessas aqui que dá para fazer um livro. E tem algumas dessas que para eu estudar. Eu li 4, 5 livros que falavam só de uma coisa dessa aqui, por exemplo. E eram 4 livros grossos, assim, sabe? Porque são realmente coisas que dão muito o que falar e o que interpretar e o que entender. E é muito difícil você pegar um conteúdo, um livro, que ele chega e diz assim, olha, isso é aquilo, e dá uma resposta pronta. Porque, inclusive, elas são tão subjetivas que nem sempre a resposta está pronta, ou do jeito que ela está pronta lá, ela pode ser lida em qualquer obra. Cada obra vai dar uma maneira de ler diferente visualmente, tá? Mas eu gosto de organizar a leitura visual dessa maneira que está aqui, para que fique mais fácil, extrair conteúdos e aplicar isso na vida prática. Porque, como eu encontro nos livros, que eu considero de maneira muito poética, a gente não consegue palpar e não consegue saber onde é que isso entra num projeto. E dessa maneira aqui, eu acho que eu consigo atingir um resultado. Para mim, a gente tem em composição plástica objetivos principais a serem atingidos, que é o objetivo principal de toda pessoa que trabalha na área de visual, toda pessoa que trabalha como artista, ou que pelo menos precisa de arte no conteúdo do seu trabalho. E ele, para conseguir chegar nesses resultados aqui, ele se utiliza de técnicas ou de ferramentas, que são estas que eu coloco na extremidade desse círculo aqui do meu gráfico. Então eu compreendo que, para você conseguir atingir clareza, agradabilidade, pregnância, equilíbrio, simbolismo, você pode trabalhar com peso, proporção, continuidade, originalidade, etc. e cada um dos itens que a gente está analisando aqui. Então vamos tentar entender um pouco desses objetivos plásticos, ver um pouco do conceito de cada um deles. É claro, gente, que como tudo isso aqui são conceitos visuais, a gente não vai ter a compreensão total do que eles são e como utilizar só de eu mostrar um gráfico e falar textualmente. Eu vou já colocar imagens. Só que como a quantidade de imagens vai ver muito grande, hoje nós vamos nos limitar a entender conceito básico e aula que vem a gente aprofunda o entendimento com várias imagens e exemplos que eu vou colocar, tá? Vamos primeiro ver a ligação que esses conceitos têm. Vamos começar com o mais simples de tudo. Agradabilidade. A agradabilidade, gente, tem a ver com a capacidade que uma composição visual tem em ser agradável à percepção humana. É quando você olha para uma coisa, você pode até não dizer isso é bonito, mas a sensação que você tem é agradável em relação àquilo. Mas normalmente, você quando está tendo a sensação agradável é porque você achou alguma coisa bonita, tá? Tem as exceções, mas a gente normalmente lê desta maneira. Mas cuidado, tá? A agradabilidade, ela tem variações, e não só ele, qualquer um dos conceitos que a gente vai ver aqui agora, elas podem, num primeiro momento, ser totalmente influenciadas pelo referencial absoluto de cada um de nós. Porque a experiência de vida que eu tive
vai me dar uma noção de leitura diferente. Se eu estudei mais alguma coisa que um outro indivíduo, eu também tenho uma visão de mundo diferente, que me permite entender diferente. Só que o estudioso dessa área, a pessoa que como eu segue a linha de Gestalt, ela está preocupado com uma limiar de compreensão que o ser humano tem, que faz parte da compreensão de quase todos os seres humanos. E que anda numa linha mais ou menos tênue, igual para quase todos nós. E isso vai servir como parâmetro de análise. Parece ser difícil, né, acreditar que existe uma coisa que ela é compreendida por todo mundo. Mas deixa eu dar uns 2 exemplos. Perceber cor não é uma questão só psicológica. Ela é muito mais biológica, inclusive, né? E vocês sabiam que cada um de nós enxerga as cores do mundo de uma maneira diferente? Vocês sabiam que as mulheres enxergam cor de maneira diferente do homem? Vocês já viram que uma mulher, quando olha para uma parede rosa, ela vê um rosa fúcsia, uma pode ver rosa choque, vê um rosa... A aula passada a menina falou para mim que ela enxergava rosa úmido. Sei lá, né? Cada um com sua piração, né? Ela teve a dela de rosa úmido. Né? Tem... Não entendi o exemplo dela, mas enfim, ela enxerga rosa úmido. Não sei como é que é esse negócio. Mas enxerga várias variações. Normalmente o homem, quando passa por uma parede, a parede é rosa. É rosa, pronto, acabou. Ele não tem essa distinção tão boa. Aliás, ele passa, é uma parede. Aí alguém fala assim, é rosa. Ah, é mesmo, uma parede rosa. Sabe? Por quê? Gente, é por uma questão psicológica também. Mas a mulher é dotada de terminações nervosas na retina, numa quantidade maior do que o homem. Isso dá a ela uma capacidade de percepção da cor maior que o homem. E vai dar uma diferenciação. Só que se lembrem, a gente quer estudar as coisas que a maioria de nós vemos, sem distinguir inclusive quem é mulher e quem é homem. E vamos analisar uma outra questão. Nós temos tendência a enxergar e a compreender que proporções que estão numa posição elevada tendem a ter mais peso do que as que estão numa posição não tão elevada. Já pararam para pensar qual o peso que uma parede colorida tem? Agora imagina essa cor dessa mesma parede no teto. O que vocês acham que pesa mais, no teto ou na parede? Com certeza no teto. Porque nós temos essa percepção, isso é um limiar que todo ser humano sente, de que tudo que está mais elevado é mais pesado, pois chama mais a atenção visual. Isso normalmente tem relação com a raridade com que ele acontece na nossa vida natural. Nós estamos habituados na percepção visual a olhar para cima e sempre ter coisas leves e vazias o máximo possível, né? Se você olha para um ambiente interno, normalmente como é que é o teto? Liso, reto, branco. A sensação que você tem de ocupação espacial é de nada, certo? É o mais leve possível. Se você olha no ar externo, o que é que você olha? O que é que você vê? Céu. O que é que tem no céu? No máximo nuvens, né? Então normalmente é uma sensação de vazio ou de algo muito leve. O que é uma nuvem, né? Uma coisa levíssima, branca também. Muito leve. Agora, olha para essa proporção que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para sair essa proporção aqui, ó. Botar uma pessoa aqui. Tá? O que vocês acham que vai ser lido com muito mais peso? A da esquerda ou da direita? Porque a quantidade de proporção que é na parte mais elevada é muito maior. Para começar, a gente já passa por aqui sentindo que essa parede vai cair na cabeça da gente, né? Só isso já causa uma sensação de peso, uma perturbação, já causa uma tensão que a gente vai ver depois, muito grande. E aí a gente acaba sentindo com mais intensidade isso, e isso não varia de mim para você. Você tem uma capacidade de percepção, que você nasceu com ela, que o seu instinto te alerta que algo está errado com esse peso inclinado na direção da sua cabeça.
Ok? E é isso que interessa pra gente quando a gente está estudando isso tudo que eu estou passando aqui, tá? As coisas que são mensuráveis na percepção visual e, portanto, denotam valor na avaliação artística dos espaços ou das composições. Então, entendido isso, vai ficar mais fácil a gente entender um outro objetivo plástico maior, que é a pregnância. Pregnância, gente, tem relação com a capacidade que a composição visual tem em se fixar na sua memória, ou de estabelecer vínculo com a sua lembrança. Algo que você enxerga, que você demora a esquecer, é muito pregnante. Obras que têm informações que marcam muito, elas têm um alto grau de pregnância. Tá? Deu para entender isso? Ela não passa desapercebida. Tá? Equilíbrio. A gente entende que uma composição está equilibrada quando os elementos estão em quantidades, posições e contextos em que você sinta uma distribuição ou uniforme, ou pelo menos perceptível como uniforme, que seja agradável à sua percepção. O equilíbrio tem relação direta com peso. Tá? Daqui a pouco a gente vai estudar essas ferramentas aqui, nós vamos ver o peso. E é muito difícil entender equilíbrio sem entender peso. Tudo que a gente percebe na vida tem peso visual. Quanto mais se destaca na percepção e mais sua atenção se volta para ela, mais ela tem peso. E quando você começa a ver concentrações muito grandes, ou num sentido ou no outro, ou proporções muito grandes, desequilibrando as diversas áreas, você tende a não ter equilíbrio. Então, equilíbrio é o uso dos elementos com formas e posições que venham a ser agradáveis. Eu falei clareza? Deixa eu primeiro... Mas não falei de clareza, né? Vou falar de clareza porque o simbolismo ele tem faz parte de uma esfera especial. A clareza, ela tem a ver com o grau de objetividade da mensagem plástica que está sendo comunicada. O que você tanto ri, guria? Tá gostando do assunto? Concentra, mocinha. É porque eu também fico desconcentrado, moça. Você já é bonita pra danado, rindo o tempo inteiro. A minha percepção visual fica concentrada no peso da sua atitude. Clareza tem a ver com a objetividade da mensagem que a composição está passando. Uma composição, ela é mais clara, tanto quanto mais objetiva ela puder ser. Ou quanto maior for a precisão da intensidade da mensagem que é passada. Vou dar um exemplo mais palpável. Eu quero tornar essa sala mais alegre. Estou pensando nessa dimensão aqui. É o quê? Mas aí eu só vou tornar alegre para as pessoas que fazem parte dessa turma. Eu quero tornar alegre para limiar que atinge a percepção cerebral de todos os seres humanos. Se eu der 10 para todo mundo, as pessoas da outra turma não vão ser atingidas e vão fugir dos princípios de Gestalt. Não, eu não sou professor da faculdade inteira, então eu não posso dar 10 para todo mundo. Tá, mas vamos fazer de uma maneira diferente? Eu vou pegar aquela parede lá que tem a maior proporção visível, né? E vou fazer um quadradinho de 50 por 50 e vou pintar ela de roxo. Eu fui claro no meu objetivo? Não muito, né? Porque um quadradinho com essa proporção para uma sala deste tamanho pode não ser de forma tão clara passada a mensagem de alegria, que era o meu objetivo inicial. Hã? Não ia nem ver, então não houve clareza.
na mensagem, né? E aí, entendido até aí, né, gente? Tudo claro. Eu venho para o simbolismo. Todos os itens que a gente está citando aqui, gente, eles são linguagens, ou eles são objetivos que têm relação com a expressividade da forma. Elas não têm a ver com a leitura de mundo que o indivíduo tem. E o simbolismo, ele tem a ver com o significado das coisas. As coisas tendem a ser mais agradáveis, ou serem entendidas como belas, ou serem mais apreciadas também pelo ser humano, quando existe um significado de maior profundidade embutido na mensagem da composição. E o simbolismo é que se pretende a dar... Caramba, tem até Power Ranger nessa sala. O Power Ranger é verde, né? Não, mas não quero saber. Eu estou pegando os exemplos mais fáceis aqui que está difícil criar. Aproveitei que era colorido, já que a aula é sobre plástica, né? Aparece um chamado e ele passa, né? Eu acho que é que ele está com identidade secreta no Cat Expo, né? Então, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a aula. Né, que eu toda hora chuto aqui, ó. Sim. Bom, eu não consigo mais voltar pro assunto, pro raciocínio. Eu vou partir pro exemplo, porque tá difícil, viu? Depois desse Power Ranger. Vamos pegar um exemplo de simbolismo que atinge quase todas as pessoas, porque, ó, o simbolismo que tem relação com grupos, normalmente os simbolismos eles têm uma relação com grupos, sim, tá? E quanto maior o grupo, mais abrangente e mais valioso esse símbolo e maior a sua mensuração plástica. Eu vou pegar um exemplo que tem a ver com espiritualidade e eu acho que vai ser de compreensão de quase todos vocês. Tem um simbolismo que acontece de maneira muito enfática, com muita clareza, inclusive, nas igrejas, especialmente as católicas. Aliás, igreja é puro simbolismo, né? O profissional que projeta uma igreja, se ele não domina simbolismo, ele vai fazer uma péssima igreja. E aí, a gente pode agora voltar a falar lá do Niemeyer, porque do mesmo jeito que eu falava dos exemplos funcional, climático, copresencial, e dava a parte negativa, os projetos dele como a parte negativa, né, dos erros, a gente vai pegar agora o Niemeyer, gente, e a gente vai colocar ele lá em cima. Porque se tem um cara que sabe fazer simbolismo, é ele. E eu acho que eu não consigo falar de ninguém que faz tão bem como o Niemeyer. E nisso a gente tem que reconhecer que o cara é muito bom. Vou primeiro falar de igreja comum, tá? Porque ela tem uma leitura de simbólica assim na entrada. O que quase toda igreja tem na entrada dela? Essa foi a única turma que não respondeu exatamente o que eu tinha imaginado. Gente, o que tem antes da porta na igreja? Escadaria. Quase toda igreja tem uma escadaria. Por quê? Mais ou menos. Opa, é por aí. Gente, a escadaria, ela significa algo para alguém, ela tem um simbolismo. Ela simboliza, eu vou fazer a minha leitura agora, tá? Deixa eu me inspirar, porque eu não vou conseguir repetir, não perguntem de novo o que eu vou descrever agora. Eu diria que a escadaria, ela representa a transição do espaço profano para o espaço sagrado, como diz a Rayane, depois dessa ascensão, né? E isso simboliza a chegada no espaço divino, né? Dentro da igreja, quando você adentra as portas. Vamos viajar numa outra esfera, na do Niemeyer. Lembra da igreja que eu tanto reclamava da Catedral de Brasília? Vamos analisar o simbolismo dela. Calma! Eu não vendi meu peixe ainda, moço. Deixa eu contar a história do Niemeyer. Rola isso também, mas espera aí.
Começando a ler ela por fora, ela tem aquela forminha, né? Curva. Não é isso que a gente vê à primeira vista lá? Gente, essa forma, ela se assemelha muito a um gesto de louvor, e ele converge para o céu, né? Já existe lá um louvor só na forma dele. E olha que ele não precisou colocar o formato da mão, mas a gente lê esse tipo de coisa, né? Esse louvor, essa reverência ao divino, ao céu. Mas aí, quando a gente passa pelo acesso da igreja, existe uma descensão enorme, né? Um descenso gigantesco. E ele dá um descenso, inclusive, para um túnel negro, certo? Aquilo dali simboliza uma grande queda ao espaço profano, para enfatizar a ideia de chegada ao espaço divino, ao espaço celeste, depois desse ascenso. É meio como se você provocasse, levasse o cara ao extremo baixo, para na hora que você chegar, depois da passagem, você ter aquela amplidão daquele céu azul envidraçado, com os anjos lá em cima, e chegasse no máximo que o espaço divino pudesse proporcionar em termos de sensações. Simbolismo, gente, quer dizer passar sensações a partir do significado mais profundo que algum símbolo, que algum signo ou símbolo tem, que alguma representação visual tem. E ele vai ter maior peso quanto maior for a população a qual ele se destina a atingir. Que óbvio que a gente vai ter alguns simbolismos que eles fazem muito sentido numa cultura, mas não fazem em outra, né? A gente, por exemplo, quando a gente faz a leitura da bandeira do Brasil, a gente vê o verde lá da nossa natureza, da nossa flora, o amarelo da nossa riqueza, o azul dos nossos céus, o branco de que mesmo? Nossa paz, né? Eu primeiro ia falar pureza, falei, não, pureza não, aí é apelação, não rola isso aqui, da paz mesmo. E só que é o seguinte, isso significa muita coisa pra gente, né? Mas o que significa pro japonês, né? Talvez não muita coisa, né? Talvez ele pensa só lá que é um negócio meio carregado, cheio de uns... Oi? E a deles pra gente, aquela bolota vermelha no meio? Talvez se a gente estuda um pouco mais a cultura deles, aquela bola vai fazer, mas se lembre, esse simbolismo que ele é um código de um grupo, ele tende a ter menos riqueza. O que tá rolando? Já tá rolando sacanagem paralela aí também, né? Não quero nem saber o que vocês estão conversando, porque eu preciso me concentrar, senão não acaba a aula hoje. Bom, então a gente fechou aqui os atributos principais que normalmente são objetivos de ordem plástica. Só que para a gente conseguir atingir esses atributos aqui, que normalmente chegam a um resultado de unidade e de harmonia, nós utilizamos recursos ou técnicas. Meus professores gostavam de chamar de linguagem. Eles acham que quando eu falo técnica eu estou sendo impróprio. E eu gosto muito da visão técnica do mundo, mesmo quando estou falando de uma coisa plástica. Porque a gente consegue justificar o que a gente está fazendo, né? E embasar. Então eu prefiro chamar de técnica. Mas vocês vão encontrar nos livros dito como linguagem visual, né? E vamos entender algumas delas. Obviamente, gente, que tudo isso aqui nós vamos ver de novo, só que agora eu já vou ver fazendo análise, porque eu vou dar exemplos de fotos. É impossível entender tudo isso que eu estou falando aqui se vocês não têm uma foto para fazer análise, porque tudo isso, gente, é análise visual. Elas não podem ser explicadas só por textos e sem que a gente tenha um visual para fazer essa comparação e explicar melhor esses conceitos. Mas vamos ver alguns deles. Proporção. A gente sabe que existem tamanhos que são mais agradáveis à percepção humana, certo? Se você olha, por exemplo, algo que é muito esbelto, muito fino, muito alto, chega um ponto que você começa a olhar e achar que é feio, né? Eu sei que quando eu era mais novo, que eu era adolescente, eu era muito magrinho. E eu me achava muito feio por conta disso.
né? Deve ter mais gente aí que tem esse trauma, né? Também ficar muito gordinho não é o que a gente quer, né? Mas não é só com a gente que isso rola. Nos espaços, as proporções que tem muitos exageros e não tem um determinado princípio podem ser lidas de maneira negativa. E os gregos, talvez os pré-helênicos, eles tinham uma preocupação muito grande com isso. Vocês conhecem esse sisteminha aqui? Esse sistema estrutural que foi criado pelos gregos? Conhecem isso aqui? Gente, pensa nisso aí, porque isso aqui... Vocês não pegaram o concreto ainda, né? Isso aqui vai ser a base do que vocês vão estudar lá em concreto. O sistema de arquitrave é a base da engenharia contemporânea. Quase tudo que a gente faz hoje é porque os gregos inventaram arquitrave, que é simplesmente dois apoios e uma carga distribuída em cima. Isso é a base de concreto 1. Vocês vão jogar... vão fazer equilíbrio desse apoio aqui, para lá e para cá tantas vezes que vocês vão entender o que é arquitrave depois disso aqui. Bom, mas eu não estou lá na aula de concreto, deixa eu voltar para cá, que eu me perdi, eu estou na proporção. As fachadas gregas, elas tinham uma determinada proporção, que era uma relação entre a largura e a altura, que foi estabelecida por ou por alguns dos estudiosos daquela época, que inclusive tem fundo matemático. Já ouviram falar em proporção áurea? Existe... Não, você tinha que me lembrar, né? A gente descobriu sua identidade secreta, viu, moço? A gente já sabe quem é você. Mas a gente não vai espalhar, não. Hã? Já matou todos eles, né? Sim. E a proporção áurea é uma proporção que ela parte de um quadrado. Eu não vou explicar ela com muito detalhe, porque na aula que vem nós vamos estudar ela com gráficos, com imagem. Eu vou mostrar as medidinhas e onde elas surgem. Mas o fato é que de um princípio matemático descobre-se que um retângulo tem uma proporção x que o ser humano enxerga de maneira mais agradável. E é a base para quase tudo quanto é forma que tem origem ou fim visual que a gente usa no período contemporâneo. Os livros, revistas, outdoors, telas de televisão, elas têm uma proporção que parte da proporção áurea. A folha de papel A4 é uma proporção áurea, que é o que a maioria de vocês usam ou estão utilizando no caderno ou no livro, né? A tela da TV. Essa tela de projeção está dentro de uma proporção áurea, porque alguém descobriu que isso aí era agradável. E mais, estudou-se também na proporção áurea que quando você divide essa proporção em quadrantes de terços, aparecem pontos que são os principais pontos da nossa percepção. E os estudiosos de proporção dizem também que esses pontos, que são chamados pontos áureos, é onde a gente fixa a nossa percepção visual. Sendo que destes 4, o ser humano tem tendência maior a se fixar no quadrante inferior esquerdo. Talvez porque a gente tem tendência a fazer leitura sempre, a gente tem tendência sempre a fazer o menor caminho, né? Tudo que é mais pesado ou mais difícil a gente ignora na vida, né? Assim que, inclusive, é uma lógica da arquitetura, as coisas mais complicadas sempre elas vão ficar com menor uso. E se o meu lado direito do cérebro trabalha muito, eu já estou cansado de ver o que está na direita. Se tudo que está para cima é mais pesado, será que não vai acabar tendo uma lógica com essa preferência visual que o homem tem? Se vocês pegarem quadros clássicos, da antiguidade clássica até do Renascimento, eles têm esses princípios. Tem uma deformação de perspectiva, mas normalmente existe um elemento principal que está na cena, que ele está saindo daqui e a atenção se volta para ele. E é onde o artista faz a sua composição. Porque ele sabe que ali vai ser o principal foco da atenção dos observadores. Não foi uma coisa chutada, não foi somente uma inspiração do artista. E a gente pode, inclusive, usar muito isso de proporção no dia a dia da prática da gente. Eu tenho um exemplo que eu fiz numa casa já,
de um corredor que tinha essa proporção, era um corredor enorme. O projeto original da casa não era minha, senão eu não faria provavelmente um corredor deste. Era um projeto de reforma. Que é um desperdício muito grande, um corredor tão longo, né? Mas não é só desperdício. É feio, né? Você olhar, chegar numa divisão de uma casa, chegar lá e ver aquela tripa grandona e ver o fim dela. É muito ruim. E como eu acabei de falar, proporções com muitos exageros em relação ao seu contexto tendem a ser lidas como composições desagradáveis. O que eu fiz? Coloquei colunas com painéis de madeira, quebrei inclusive ela em outras partes. Vocês sabem por que eu quebrei essa coluna em vários pedaços? Por que eu fiz ela aqui em pedaços? Para ter uma proporção mais agradável, gente. Eu estou falando de proporção áurea agora. Então eu parti ela para chegar nessa proporção. E por que eu dividi o corredor em 3 partes? Para ao invés de eu ter um corredor comprido e desagradável, eu ter 3 proporções áureas que são muito mais agradáveis à percepção humana do que uma tripa grandona. Ficou claro aí, gente, o uso e importância de proporção na questão plástica? Vou falar de continuidade, então. Os estudiosos de composição plástica dizem que quando existe uma tendência a uma lógica ser continuada, as pessoas tendem a eleger uma maior agradabilidade visual a partir desse tipo de composição. Normalmente, as que são mais fáceis, as continuidades mais fáceis de serem lidas, são aquelas que partem de uma lógica de linha. Se a gente pegar um exemplo mais prático assim do nosso dia a dia, que é uma leitura até não muito rica, porque ela é muito óbvia, a gente pode usar, por exemplo, a continuidade de um rodapé. Por que será que os arquitetos não fazem rodapés interrompidos com muita frequência? Eu faço, tá? Faço muito. Porque eu não acho a continuidade de rodapé muito rica, porque ela é muito comum. Eu gosto mais de continuar com detalhes que vêm da parede, sobem no piso, correm no teto e de repente ela bate na janela e sai na fachada. É meio doido, né? Mas eu preciso de um grau de piração diferente. Eu também preciso ser artista, não posso ser só técnico, né? Hã? 3 vistas? Que é isso? Ah, é verdade, né? É verdade. Principalmente quando... Porque, olha, a composição em 3, ela é uma composição mais agradável para o ser humano. E os números ímpares, eles são mais interessantes à percepção do que os números pares. Depois eu falo mais sobre essa questão aí, tá? Porque senão me desconcentro aqui da minha sequência. Mas a continuidade, ela não é só uma coisa linear, tá? Você pode dar uma noção de que uma composição tem uma continuidade também por elementos pontuais. Nosso olho tem a tendência a pegar essa composição e fazer isso aqui, ó. A gente joga uma lógica linear com a simplificação que o nosso cérebro faz. O cérebro humano tem tendência, ao ler as coisas, simplificar tudo que para ele é muito complicado. Tá? E isso pode chegar a ser rico ou não. Vamos daqui a pouco ver complexidade e entender isso também. Mas ficou claro aqui continuidade, né? Ok. É óbvio, gente, que profundamente não vai ficar tão claro antes da gente ter a aula que eu vou mostrar todas as imagens. Originalidade. Originalidade tem a ver com o grau de raridade que um objeto tem dentro do seu contexto compositivo. Então, para que ele seja rico, ele tem que ter uma relativa raridade. Vamos tentar entender isso a partir de um exemplo. Já ouviram falar em Las Vegas? O que tem em Las Vegas? Nossa, a resposta é sempre a mesma. Eu dei essa aula em 4 turmas. Todas as 4, a primeira resposta é cassino. O que tem mais em Las Vegas? Prostituta é a segunda resposta mais dita. E fala o que tem mais?
Caramba, ela realmente queria ser original, né? Ela queria realmente usar o quesito originalidade, porque a igreja em Las Vegas. Caramba, meu. Essa foi profunda, mas tudo bem. Luz, são as três coisas que todo mundo responde. Mas, gente, eu estou analisando a arquitetura. Vamos falar de arquitetura? O que que tem em Las Vegas em termos de arquitetura? Ô, gente, peraí. Formato das edificações. Como são a forma das edificações de lá? Hã? Só vê a putaria, né? Vê mais nada. Gente, é extremamente variado e diversificado. As formas são doidas. Tem ângulos, tem cores, luzes. São as formas mais variadas possíveis. E mais é um local de alto grau de complexidade de informações, certo? Porque complexidade, gente, tem a ver com quantidade de informações para se fazer a leitura de uma composição. Uma composição, ela é tão mais complexa quanto mais informações visuais diferentes ela possuir. A leitura visual mais simples que você pode dar para um objeto, talvez seja, dentre outras, a de um cubo. Pelo menos no espaço tridimensional, né? São 6 planos iguais, retinhos, quadrados, livres, e mais nada que ser analisado. Ao passo que se você pega uma escultura contemporânea, por exemplo, ela tem formas, tem relevos, texturas, madeira, com ferro, cores. E você, para poder conseguir fazer uma leitura dessa, você tem um tempo, né? Você vê, e outra, eu leio de diversas maneiras, e outra pessoa lê outras, e outra pessoa enxerga outras formas em outros ângulos, que eu posso não enxergar. Há um tempo para fazer essa leitura. Então, você chega no parâmetro de complexidade. Cuidado, porque complexidade não quer dizer originalidade. Para eu ser original, eu não chego lá e boto uma forma doida. Forma doida não quer dizer ser original. Especialmente quando eu falo de Las Vegas. Vamos criar 2 paralelos? Brasília. Como são as edificações de Brasília? Como é o formato? Reto. Tudo cúbico, né? Tudo quadradinho. Colorido? Não. Mas sem cor possível, né? Eu pergunto para vocês, em Las Vegas, o que seria original? Hã? Fala, fazer o que de Brasília? Usar um prédio do formato de Brasília lá seria o mais original possível, né? Fazer um prédio retão. E o que seria mais original? De que cor lá em Las Vegas? Branco. Meu, se você criar um prédio reto, quadradinho, retinho, branquinho, lá em Las Vegas, meu, ele vai ser original pra caramba. Porque não tem outro prédio lá assim. Lá é tudo muito doido. Ao passo que em Brasília, para você ser original, você nem precisa fazer um prédio muito doido. Basta fazer um prédio com uma cor qualquer que seja, você já marcou a cidade. Se existisse um prédio aqui todo vermelho, todo amarelo, todo azul, seja lá o que for, gente, ia ser a referência da cidade. Tudo na cidade que é baseado nesse prédio. Não, você anda 200 metros depois de lá do prédio cor-de-rosa. Ou olha, é 2 quadras depois do prédio cor-de-rosa. Ou você vai andando em direção ao prédio cor-de-rosa, quando você perceber que nele, dobra à direita toda a vida e você chega. E a cidade ia ser baseada nele, porque inclusive ele vira um ponto de orientação, tá? Já ver depois que identificar as coisas é um quesito plástico também que denota valor às composições. Mas não é o que a gente está vendo agora. A gente está vendo originalidade. Então, original aqui, a gente não precisa fazer muita força para ser original com relação à arquitetura de prédios, né? Em outras coisas, talvez não. Complexidade, se for claro para vocês também? Ok. Cuidado. Complexidade. Por ele ter muitas informações, e o ser humano tem tendência a cansar da leitura de muitas informações, ele tende a causar sensações desagradáveis e pode não atingir a agradabilidade. Ele é uma ferramenta de trabalho perigosa e difícil de trabalho. E muito por isso, alguns talvez precisam trabalhar com simplicidade. Porque a simplicidade, ela também tem a ver com objetividade da informação.
Você denota alguma coisa e a leitura é quase que imediata porque não tem muito o que ser lido. Será que a gente não consegue de maneira muito rápida atingir clareza com o uso dessa ferramenta? Tem tudo a ver, né? Vocês vão perceber que existem ferramentas que elas têm umas ligações maiores com alguns desses objetivos maiores aqui, tá? Como, por exemplo, a gente vê que simplicidade tem muito a ver com clareza, já peso tem muito a ver com equilíbrio. Eles são muito íntimos, né? Mas eu quero falar também de ritmo. Ritmo, gente, tem a ver com repetição. E muitos autores de composição plástica vão, ou de leitura visual, ou de arte, nem vão falar de ritmo, vão falar de repetição. Como o ritmo tem a ver com repetição, a gente precisa estabelecer uma lógica de repetição para provocar sensações de agradabilidade nas pessoas. E quanto mais ricas, óbvio que existe um limite, mais elas vão estimular, portanto elas podem vir a ser mais agradáveis. Se você provocar com ritmos que têm informações muito grandes, você corre o risco muito grande de você não causar uma sensação agradável. Mas se ele for muito pequeno, também pode ser desagradável. E vocês sabiam que o ritmo da arquitetura ela tem uma certa relação com o ritmo da música? É parecido? Vocês lembram quando eu estava tentando definir a arquitetura? Teve um cara que dava um conceito que eu falava lá para vocês? O que ele dizia sobre música e arquitetura? Música petrificada. Porque tem uma relação sim, tá? E aí nesse momento, quando a gente fala de plástica, eu vou me dar o direito de entender que a arquitetura também é música plastificada. Petrificada. Plastificada também. Não é de plasticidade que ele está falando, mas é petrificada que ele defendia. Porque num dos seus parâmetros e seus argumentos, numa das diversas coisas que a arquitetura ela também é em algum momento música petrificada. Vamos tentar fazer um paralelo? Vamos brincar de ritmo? Olha para as esquadrias daqui desse prédio. Tem um ritmo? Nossa, está todo mundo na dúvida. Gente, ritmo tem a ver com repetição. Tem repetição? Essa repetição dessa janela é rica? Porque ela tem poucos elementos. Ela tem aqui, ó, cheio, vazio. Cheio, vazio. Vamos tentar transformar isso em música? Eu vou tentar fazer, em termos de música, o som desse ritmo, trazendo a leitura visual para dentro do campo da música. Essa esquadria seria assim. Que música pobre, né? A minha é, essa sua, faz aí que eu vou tentar desenhar a sua música. Vai lá, vai lá. Tum, tum, tum. O que está fazendo aí? Tum, 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 tum. Foi agora que rolou, eu não repetiria essa façanha. Mas, gente, há uma sensibilização por repetição. E o cara da música usa exatamente esse princípio. Ele faz uma repetição de notas, de harmônicos, e ele provoca as pessoas. Mas vocês concordam que se ele começar a misturar muitas notas, tipo um bate-staca, ele pode causar sensação desagradável em muitas pessoas? Ao passo que ele também fazer um minimalismo, que está em alta, né? O eletrônico minimalista. Muita gente mesmo vai não gostar do minimalismo musical. Porque ele é muito extremo. Os extremos, em quase todas essas ferramentas que eu estou falando, elas podem não agradar. Eu vou pegar e fazer uma leitura invertida da música dele, vou fazer uma minha, só que eu não vou, eu vou representar ela aqui com batida. Fala. Olha, não é só ele que é semelhante não, gente, ó. Todos esses parâmetros que a gente está estudando aqui, em algum momento eles quase se tocam,
ou eles significam quase a mesma coisa, e a linear de diferenciação deles é muito, muito, muito tênue, suave, delicada e difícil de fazer essa separação. E normalmente uma boa composição plástica, ela não está baseada numa única ferramenta. Normalmente boas obras, elas têm isso aqui tudo numa única coisa. Aquelas obras que são consideradas clássicas e que são muito apreciadas, se você fizer a leitura, você vai ver tudo isso aqui junto numa só. Esse é o resultado ideal que um profissional pode atingir. Mas óbvio, cada uma tem uma intenção diferente, nem sempre se quer atingir isso aqui tudo, né? Tem gente que simplesmente uma dessas ferramentas, ela descobre um elemento, mas é dificílimo você aplicar só uma dessas e não entrar outra. Normalmente, mas você pode ter uma continuidade com o ritmo, porém aquela que eu mostrei para vocês agora, apesar de ter um ritmo, a continuidade aqui, na minha opinião, ela é rica. Agora, esse ritmo é rico? Não é, gente. Esse ritmo aí é isso aqui, ó. Nem se compara com o ritmo que ele estava lançando agora. Faz aí de novo o teu. Faz alto para sair na gravação o teu ritmo. Ah, meu, eu pensei que você era artista. Hã? Vamos dar uma paradinha aqui. Eu parei em ritmo. Não, só vou passar só a última coisa para poder. Já é 10h40. Vocês estão brincando comigo. Não, peraí. Só para fechar o assunto, gente. Só tem 2 minutos para fechar. Peraí. Vou fazer a minha agora. O meu ritmo. Bem parecido com o dele. Isso é um muro, tá? Um muro de entrada de condomínio. E, ó, como eu estou de coleira hoje, vocês imaginem que ele continua, tá? Que eu não consigo ir mais para lá. Vamos tentar decodificar o som desse ritmo aí. Ó, tem uma sinuosidade no fim, né? Então eu vou inventar uma piração maior ainda para essa sinuosidade. Ó, e tem um vazio aqui no meio, né? Sem informação. Um toque mais leve, outro mais pesado. Eu não sei se saiu tão agradável na música quanto no visual. Talvez isso até denuncie, pelo que vocês escutaram do som, que isso que está rolando aqui pode também não ser tão agradável para a maioria das pessoas. De repente, muita gente não vai gostar dessa mistura de um alto, um baixo e um sinuoso no fim, né? Pode ser uma dica. Vamos parar aqui então, senão e daqui a pouco vão...